Galera, os times brasileiros aí andam muito bem com vendas de jogadores, né? Flamengo e Palmeiras, as duas maiores potências do futebol sul-americano, vem nos últimos tempos aí, nos últimos meses, fazendo grandes vendas. Já vendeu o Scarpa, agora vendeu o Danilo. O Flamengo também com essa venda agora do João Gomes, né? O Flamengo trouxe o Gerson e o futebol brasileiro aí se movimentando, não só comprando jogadores, mas comprando e também vendendo e fazendo lucro, né? Isso que é o mais importante. Flamengo e Palmeiras lucrando mais de 100 milhões com vendas de jogadores. Hoje, cada dia que passa, está mais comum os times lucrarem tanto assim com vendas de jogadores. O Vasco também vendendo o Andrei com quase 200 milhões também, entendeu? Isso mostra que o futebol brasileiro tem sido se fortalecido a cada ano que passa, né, galera? E bora acompanhar aqui mais um debate do Futebol 90, falando tudo sobre Flamengo com a venda de João Gomes e Danilo também no time do Palmeiras, e também sobre o Andrei, né? O Andrei foi vendido para o Chelsea, provavelmente o jogador não será emprestado e será integrado ao time principal do time do Chelsea. Galera, bora acompanhar mais um vídeo aqui do nosso canal. Lembrando, vou deixar o link na descrição, crédito de direitos autorais ESPN do Grupo Disney. 90% do Palmeiras, João Gomes... Tem algumas bonificações, tem bonificações, e tem o João Gomes aí, 18 milhões, mas 100% do Flamengo, né? 100%. 90% Daqui a pouco eu coloco o André no balaio. Qual negociação foi melhor? Tem semelhança, mas aí é muito... Tem semelhança, bastante. Mas aí, William, vai muito o que cada um considera um jogador melhor. Eu acho o Danilo um jogador mais raro que o João Gomes. Sim. Acho mais difícil de encontrar. Acho que o Danilo, para um meio-campista, ele tem algumas características que chamam muito a atenção. Ele pode ser até um camisa 5 em alguns momentos, ele carrega muito bem a bola, ele pode ser um meio em outros momentos. O João Gomes fora do ar que ele é um todo campista. Não, quem falou isso foi você no camarim. Eu nunca Você usa esse termo. Então, Zé, acho que a negociação para o Flamengo foi melhor, porque o Flamengo, na minha avaliação, vendeu um jogador que é inferior ao outro, comparado a ele, que saiu por um valor semelhante. Um preço ali próximo. Se pegar 90% Palmeiras, 100% aproxima, né? Aproxima. É isso mesmo? Eu acho. Melhor negociação para o Flamengo foi melhor? Eu falei aqui, o Vitor deu aquela olhada, sabe? Rabo de olho assim. Que a venda do João, para mim, é excelente, porque o João tem menos indicativos que o Danilo. Eu tô com o Prates. O João, ele tem situações que ele precisa melhorar com a bola no pé. Eu já vou falar o que eu acho. Ótimo, a gente está aqui para isso. Eu acho que o João... Deixa o seu opinião por mim. O João tem menos qualidade com a bola. Nossa Senhora! O João tem menos qualidade. Meu Deus! O João tem menos qualidade. Como subterfúgios. Você quer falar? Você quer falar antes? Não, eu tô respondendo para ele. Ele tá falando comigo, eu tenho que responder. Não, não tem problema nenhum. O João, para mim, tem menos qualidade que o Danilo com a bola no pé. O João tem muito a evoluir com a bola no pé, e ele evoluiu em algum grau ali no final do temporada, mas ele tem muito a evoluir com a bola no pé. Ele é um jogador de muito combate, muita marcação. O segundo passo, que é a bola no pé, é o que vai fazer depois de roubar a bola, para mim ele precisa evoluir. O Danilo é um cara que resolve a tua saída de bola, ele resolve o teu combate, ele resolve a presença, muitas vezes, ali no terço final. O Zé gosta muito de falar do terço final, a chegada, finaliza, jogo aéreo. O João não tem muitas valências que o Danilo tem. O Danilo tem uma passagem por seleção brasileira que no mercado pesa. O João nunca foi um cara de passagem de seleção brasileira, nem em categoria de base. Ele demora, de fato, a desabrochar como poderia ser. Talvez ali por alguma condução, foi tirado de relação pelo Renato, foi potencializado mais no ano passado, demorou, tem um ano ali de explosão. Então ele tem menos indicativos de uma venda maior que o Danilo. O Danilo, a gente já está falando dessa venda há algum tempo pela qualidade, pela presença em seleção, pelo que o mercado já está se falando. Então, assim, quando você equivale, quando os valores quase batem, 17 para 20 ali, a venda do Flamengo ela é muito melhor. Porque ela talvez tivesse, não é que o produto seja pior, mas ela tinha um produto quando abre ali o rótulo, tinha uma linhazinha menor que a linhazinha do rótulo do Danilo. E tem um rescaldo aí, né? Qual? Assim, Diga. O Palmeiras, vendendo o Danilo, ele possivelmente vai ter que dar uma olhada no mercado. E há uma possibilidade. Porque você tem Jailson, você tem Gabriel Menino e tal. Você... Fabinho. Aliás, a informação é que o Palmeiras vai atrás. O Flamengo olha e fala, gente, tá tudo em casa. E mais aqui, que tá isso, certo. quando você olha a planilha ali, que tem que olhar a planilha para falar da venda, se é boa ou se é ruim, o Flamengo já cumpriu a sua meta de venda no ano. E aí você pega para o jogo de ontem, quem foi o grande destaque do jogo de ontem? Foi o França. Você fica tranquilo, que é o que a gente estava falando de mercado ontem. Você não está desesperado para vender esse potencial. Você está tranquilo. Se aparecer uma proposta absurda, maravilhosa pelo Matheus França no meio do ano, um gigante, você vende. Se não aparecer, você está tranquilo. Você organizou seu caixa por conta da venda do João, por conta da venda do Hugo,
por conta da venda de outros jogadores. Mas ele tá aqui, ó. Quando ele começa a girar aqui de um lado pro outro, ele tem dois sinais quando ele começa a ficar irrequieto, quer falar. Ele começa a dar uma girada, aí ele olha pro lado e fica olhando pra mim. Você tá falando, ou tá, mas ele tá olhando pra mim. Mas eu olhei pro Pedro. Quero a palavra. Sabe aquele pet, quando ele tá olhando pro dono, ele fala assim, quero comer assim, ó. Isso. E pro detrator Rafael Prats. Fala, coração. O conhecimento. Eu acho que o Danilo tem mais potencial que o João Gomes, mas eu acho a temporada do João Gomes a última mais regular, melhor que a temporada do Danilo. Mas depois da seleção teve oscilação, é isso? Você tá levando em consideração? Compra potencial. Mas, assim, é mais difícil substituir o Danilo, porque o Flamengo já tem jogadores ali que podem fazer a função do João Gomes. O João Gomes jogou muito a última temporada e agora aparecem os sarrafos parecidos de Premier League. Quem vai superar o sarrafo? Porque o atleta, às vezes o cara tem mais potencial, mas quando chega a dificuldade, já jogou, sabe, um lida bem com ela, o outro por algum motivo não consegue, e o que é potencial não se transforma no que interessa no futebol, que é a realização. Acho que a venda do Flamengo foi uma venda boa. Acho excelente. Ótimo. Boa venda. Quanto você queria mais pelo João Gomes? O Flamengo não precisa vender, mas eu consigo entender. Se você acha que o Danilo é mais bola que o João Gomes, o ano passado o João Gomes melhor. Mas você falou, o Danilo para você é mais bola que o João Gomes, né? E o Danilo foi por 20, o João Gomes 18. O que você queria mais do João Gomes? Não, mas eu acho que o Danilo, se tivesse feito uma temporada como a gente imaginava que faria no último ano, sairia por mais também. Mas tudo isso é venda de João Gomes. As duas foram boas vendas. Nós foram vendas excelentes olhando as situações dos clubes. O Flamengo tem uma coisa muito boa na estrutura de time que ele montou, e isso é uma grande sacada. Os pilares do time são jogadores com pouco mercado fora. Então, difícil aparecer uma senhora proposta pelo Gabigol, uma senhora proposta pelo Pedro, que já tem 26 anos. Arrascaeta. Eu acho que aparece, mas em mercados alternativos, que você está blindado. Uma senhora proposta, um grande time, aquela coisa que... Por exemplo, uma proposta de Estados Unidos, Arábia... Então, pronto. Essa proposta chega pelo jovem, o pilar não é jovem. Eu duvido que o Gabigol tenha desejo de jogar na Major League Soccer. E não, sem nenhum desprezo. É um bom campeonato de se jogar. Só que quando o João Gomes vai, por exemplo, pro Wolverhampton, abre mão do Flamengo, ele não está indo porque ele tem mais vontade de jogar no Wolverhampton do que no Flamengo. Ele está indo porque ele quer entrar no mercado europeu e ser um grande jogador ali. É uma bela porta. E é uma porta enorme, que aqui, infelizmente, e aí não é o Flamengo, é o que é o futebol brasileiro. E aí eu sei que vão pegar no meu pé com seus campeonatos estaduais, esse calendário horroroso, a administração, a incapacidade de vender o torneio para fora. O Gabigol, por exemplo, o Gabigol decidiu 2 Libertadores. Sim. Não chega uma proposta da Premier League como chegou pro João Gomes. Mas aí porque já tem uma certa também, idade, né? que já passou potencial. Os dois têm 21, Danilo e João Gomes. João Gomes faz 22 agora em fevereiro. Então só acho que os dois são mas também é o seguinte, bons jogadores, mas se eu tivesse que levar um deles pro meu time, Rafael Prats, eu levaria o Danilo. Mas também veja o seguinte, hein? Veja o seguinte, o Danilo e o João Gomes, com 21 os dois, né? De novo, o João Gomes fazer 22 agora em fevereiro, o Danilo faz 22 esse ano também. Tô no limite da idade para ir. Então, eles já não foram para clubes tops. Não, eles nesse momento, podem até chegar. Os dois brigam contra o rebaixamento na Premier League. Então, é isso. O Andrei, mais novo, com 18, Chelsea. ele já foi para o primeiro patamar. Mais barato. Mais barato. O Chelsea 15, pagando menos. 15. Mas pode chegar a 23 essa negociação toda aí, porque tem uma série de coisas aí envolvendo a negociação dele. Então, assim, estamos falando 12,5 aqui, mas eu já vi 15 aqui. Aí a gente tem que ver qual é a real da transação. Essas transações também, eu falo 12, fala 13. Uma coisa aqui, viu, William? Então, assim... O calendário inglês é longe de ser um calendário dos sonhos, hein? Sim, eu quero pontuar. A Inglaterra tem jogo no Natal, no final do ano, tem 2 Copas além do campeonato inglês. É claro que são outros deslocamentos. Não dá para comparar o deslocamento que existe no Brasil em relação ao que existe na Inglaterra. Mas o ritmo e a intensidade é maior. É um calendário também desgastante. Muita gente fala o seguinte, o calendário brasileiro realmente é uma porcaria, não se aproveita nada, os jogos são desvalorizados, o produto não é bem feito. Isso é uma realidade. Agora, há muitos calendários europeus que também não são calendários dos sonhos. Não é que vai ter uma semana para descansar, não é que você... Não. Muitos jogos, inclusive técnicos que trabalham na Inglaterra, reclamam disso. Sim. Dizendo que alguns jogos não são valorizados porque começa a Copa da Liga com a Copa, com o Campeonato Inglês e tem muito jogo. Né? Então, só para pontuar que não é que na Europa é tudo mil maravilhas também. Só um detalhe, vai ter... Eles vão ter pouco tempo agora para mostrar o serviço, porque eles vão pegar e vão... Estrear, começar a ter minutagem quando? Final de janeiro? Fevereiro? Por aí, né? Já está se caminhando para o fim o campeonato. Sim.
Que aí tem fevereiro, março, abril, comecinho de maio ali, um abraço. Tem um turno Já para foi. jogar praticamente. Não dá nem um turno inteiro, mas campeonato é inglês, quase isso. É quase isso. Eles vão ter pouco tempo e, assim, é pouco tempo para mostrar que, de repente, se os dois estiverem em clubes rebaixados, hoje o Wolverhampton está na zona do rebaixamento, você me lembrou, o Nottingham tem uma vitória, saiu. Mas está ali a 2 tá pontos na do cola. rebaixamento, Force, por favor. Se os dois forem rebaixados, é demais, né? É demais. Se os dois forem rebaixados, eles vão ter que jogar a segunda divisão ano que vem. Se eles mostrarem trabalho, vão ter pouco tempo para isso. Será que eles conseguem um empréstimo para um clube mais de meio de tabela para cima? Cartão de visitas. Como é que vai ser isso? Porque eles estão indo para um certo risco. Sim. Eles podem estar na segunda divisão do Campeonato Inglês ano que vem. E aí? Posso dar minha opinião sobre os jogadores? Eu acho que os dois são iguais. Os dois são iguais. Primeiro que a gente tem que analisar as características dos times onde eles jogam. Sim. Como o Danilo se posiciona, como o João Gomes se posiciona, qual é o jogador que está do lado, qual é o jogador que está à frente, a maneira como os movimentos são executados. Isso. Então, eu acho que os dois são iguais. Depois, eu acho o João Gomes com a bola nos pés um pouco à frente do Danilo. O Danilo é o cara que toca a bola e se projeta. O João Gomes é um cara que tem, pelo menos que eu vi um pouco, ele tem uma base de futsal. Então, ele tem um drible um pouco mais curto, uma jogada um pouco mais, aquele 1-2 para chegar. Pelo menos os jogos que eu vi do João foi assim. O João também chega na área. Acho que foi o Chita que colocou aí, ou o Galindo, 3 ou 4 gols do João chegando na área para finalizar, como o Danilo também. Né? Eu acho que são dois jogadores fantásticos. Eu coloco Danilo, André, João Gomes, o Andrei, que agora é do Vasco, né? Agora já é do Chelsea, são jogadores dentro das posições, né? Como diz o Birner, né? O todo campo. Exatamente. São ótimos jogadores e do mesmo nível. Cada um com as suas características, cada um com as características pedidas e entendidas pelo seu treinador. Se o treinador entende de uma forma, talvez o Danilo sirva. Se o treinador entende de uma outra forma, aí joga o João Gomes. Mas são dois jogadores iguais. Tanto é que, assim, com todo respeito, você paga 20 e paga 18, qual é a grande diferença? Não existe grande diferença. Seria se você pagasse 30, né? 30 e o outro eu pago 20, quer dizer, 10 milhões. Aí você fala, realmente, de fato, existe uma diferença muito grande. Eu acho esses jogadores todos do mesmo nível. O que não me espanta, por favor, torcida do Fluminense, não me xingue, é que não chegou nenhuma oferta para o André, né? Porque o André também, nessa posição, dos melhores. O Fluminense recusou. Recentemente ele renovou o contrato. Depende muito, William, dessa negociação, depende muito quem é um empresário, como será feito. Por exemplo, existe muito mais possibilidade, as possibilidades são maiores para o Danilo e para o João jogar do que para o André no Chelsea. Eu acho. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então tem muito isso. O André pode até entrar naquele esquema de ser emprestado. Não, acho que são ótimos jogadores. São ótimos jogadores, cada um com a sua característica. Entendeu? Mas assim, a opção, às vezes você nem tem opção. O Mário Sérgio uma vez falava assim, e a maioria pensa dessa forma: olha, o cavalo não passa arriado 3 vezes na sua casa, na porta da sua casa. Sim. Quantas ofertas talvez chegaram para esses jogadores e nós não sabemos? É isso. Né? E aqui chegou essa aqui, beleza. A do Danilo, o Danilo está sendo falado há quanto tempo? Desde a pré-convocação. Amenizou, parou um pouquinho de se falar depois da convocação, porque ele não jogou bem. Ele teve um período de queda muito grande. Então tem muitas coisas que nós não sabemos, mas existe. Vamos pegar no passado um pouquinho, o próprio Richarlison. O Richarlison, quando foi para a Premier League, se eu não me engano, o time caiu. E ele saiu de lá e foi para o Everton. Se eu não me engano, foi o Wolverhampton que ele foi? Watford. Quando o Fluminense vendeu. Watford. Eu acho que o Watford caiu e ele foi para o Everton, ele foi contratado. Ele fez uma escadinha interessante, foi para o Watford, foi para o Everton e foi para o Tottenham. Entendeu? Ele vai lá, então tem muito disso, tem muito dessas coisas. O próprio... É que são outras negociações, por isso que eu estou falando que a gente precisa entender. Galera, não tem como ficar projetando, falando o jogador X vai jogar isso, o jogador Y vai jogar assim. Não tem como, porque isso daí vai depender muito do desempenho também do clube. Não adianta você ter um jogador de boa qualidade e um time ruim. Igual eu boto um exemplo, o Scarpa, para mim ele foi num time muito abaixo, um time que briga contra o rebaixamento, né? E assim, é complicado o jogador se firmar num clube assim. Só se ele carregar o time nas costas. Se ele carregar o time nas costas, você pode apostar. Ele vai ter muito mais visibilidade e outros clubes vão querer comprar ele logo no ano seguinte.
daí você pode ter certeza. João Gomes, Danilo fizer uma boa campanha, você pode apostar que vai cair em time grande, vai jogar em time grande da Europa, isso daí é certo, né? Mas eu acho uma boa ele já iniciando num timezinho um pouco menor, né, que não tem tanta visibilidade, depois ele vai para um time maior. O André já teve uma chance muito melhor, né? Já vai jogar diretamente no Chelsea, né? E provavelmente não vai ser emprestado, né? Pelo que eu tenho acompanhado, parece que o Chelsea tem sim a vontade de permanecer o jogador com o time principal, vai tentar aproveitar o jogador para a próxima temporada. Próxima não, né? Nessa temporada, né? Eu não sei quando ainda ele vai poder estar apto para poder jogar na equipe, né? Para mim vai ser uma boa ele permanecer no Chelsea, não ser emprestado, porque eu acho ruim às vezes eles pegam um jogador emprestam, às vezes quando vê que o jogador ainda não está preparado para poder atuar pelo clube, né? Mas não é o que parece que vão tentar sim jogar com o André, e caso ele não for muito bem, vão emprestar. E já João Gomes e Danilo, para mim, as duas equipes, Palmeiras e Flamengo, fez uma boa venda, entendeu? Para mim é um valor bem expressivo, não dá também para poder ficar segurando tanto o jogador, principalmente o João Gomes, porque ele teria o risco de ir para o banco de reserva com a chegada do Gerson, e com isso o valor dele de mercado poderia cair muito, né? Porque todo mundo sabe, o jogador quando joga ele tem um valor, e quando ele está no banco de reserva, o valor dele é outro. Então o Flamengo fez essa jogada aí, já vendeu, já negociou o João Gomes, né? E vai lucrar um dinheiro bom. Para mim é um valor um pouquinho abaixo, né? Porque eu esperava, né, que fosse o valor maior, né? Pelo fato do jogador ter conquistado os títulos que ele conquistou e pelo futebol também que ele vinha desempenhando no Flamengo. Mas isso daí o Flamengo vendeu, já tem outra peça de reposição. O Flamengo tem jogadores em altura para poder substituir o João Gomes nessa temporada, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam aí. Quem fez a melhor venda? Flamengo ou Palmeiras? João Gomes ou Danilo? Quem vai se dar melhor jogando na Inglaterra? Coloca nos comentários a opinião de vocês. E não esquece de deixar seu like, se inscreve também no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal.